pode ter, né? Um dado. Um caminho mais fácil, vamos Isso assim que você dizer. está falando aqui, só para nossa audiência que não tem, caiu de paraquedas aqui, não sabe nem o que é uma criptomoeda, do que a gente está falando e quantidade, para que a galera tenha ideia, nós temos hoje 19.197 Ontem eram criptomoedas 19.010. diferentes. Olha aí, ó. E provavelmente quando a turma tá assistindo, que às vezes não é ao vivo, ou não é Eu criei no a momento Bitcoin seguinte. de ontem pra hoje, já tá aprovado. Cara, não, é uma loucura. Bitcoin. Tem muita. 19.197 em 516 exchange. Quer dizer, o cara começa a investir. Você vai investir em quê? Como é que eu vou saber onde eu vou investir aí? Como é que o cara começa? Começa de cima pra baixo. Então, ele assistiu esse podcast aqui, aí fala, pô, gostei desses caras, eles parecem meio malucos. Começa pelo Bitcoin, cara. Começa pelas blue chips e vai pras small Começa com o caps. Bitcoin, porque o que eu sempre falo para as pessoas, né? Você começar a investir em cripto, você consegue replicar muita coisa. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando você investe em Bitcoin, você vai criar uma conta numa corretora, você vai comprar o Bitcoin, você vai transacionar esse Bitcoin para sua wallet e você consegue replicar essa metodologia para o Ethereum, para outras criptomoedas. Por quê? Porque você vai comprar numa mesma corretora, você vai transferir de uma forma muito similar e armazenar da mesma maneira do que o Bitcoin muitas vezes. Então, começar pelo Bitcoin é você começar por uma cripto que está mais solidificada, então você não vai ter o perigo de perder dinheiro por estar investido num scam, né, numa fraude. Mas que é muito comum para quem começa. Okay. Mas você vai estar aprendendo a fazer. Acho que o mais importante de investir em cripto é entender o que você está fazendo. Eu me ferrei lá no começo por não entender o que eu estava fazendo na conversa de amigo. Quando eu entendi o que eu fazia, é muito mais simples. Você entende que se você transferir errado, você vai se dar mal. Você entende que se você fizer um negócio assim, assado, vai dar bom ou vai dar ruim. Até uma pausa só aqui, tá? Você falou de transferência e tal. Alguma vez vocês já passaram sufoco de fazer uma transferência e demorar a chegar? Porque isso já aconteceu comigo algumas vezes, fiofó na mão. Já aconteceu? Eu vou contar um caso que aconteceu no passado. Acho que eu contei uma vez só. Eu fui transferir da minha Ledger para Kraken, né? Litecoin, porque eu queria vender. Traduz pra galera aí, Ledger e Kraken. Tá, Ledger é uma carteira fria, é um lugar onde se armazena criptomoeda, né? Longe do acesso à internet, vamos assim dizer. Kraken é uma corretora de cripto fora do Brasil e você transferir da Ledger para Kraken é basicamente tirar de um lugar e mandar para outro, tá? Só que o que acontece? Quando eu fui copiar o endereço de depósito na Kraken, eu meio que copiei tudo e botei na Ledger lá. Só que o que acontece? Quando eu copiei, eu não copiei só os números. Eu copiei, tipo, withdrawal address, ou era LTC 2 pontos, sei lá o quê. Tipo, carteira 2 pontos o endereço, você copiou tudo. Exato, copiei tudo por desatenção e mandei. Cara, eu perdi acho que foi uns $20 mil na época, assim. Cara, e foi bizarro, porque dias depois, cara, por que não chegou aquele dinheiro, né? Cara, pra descobrir que eu tinha feito cagada. Aí eu falei, caraca, né? Não dá pra fazer as coisas correndo, não dá pra fazer as coisas de qualquer jeito, que senão a gente vai se ferrar. Ou fazer fracionado, né? O ideal é fazer fracionado, é mandar um pouquinho, chegou, você manda o restante. E você, Felipe? Algum sustinho? Alguns sustinhos. Acho que essa parte aí do endereço de destino e de você fazer a transação e ela não voltar é uma das piores partes da experiência de usuário de cripto hoje ainda, né? Que é difícil consertar. E quando você passa bastante tempo no mercado e tem exposição às oportunidades que pipocam, você vai se tornando mais tolerante ao risco, né? Então agora, por exemplo, tem uma coleção de NFTs famosa que vai fazer uma venda famosa de NFTs no sábado que você precisava dar sua identidade, seus dados para fazer um KYC para ser aprovado. E a galera tá vendendo contas que fizeram KYC para as outras pessoas entrarem. Que é KYC? Caramba. Know your customer. Know your customer. Quando você dá seus documentos e fala, eu sou essa pessoa, que é essa identidade. Conheça o seu cliente, um compliance. Vira uma pessoa verificada, né? Tá. Então eu não comprei nenhuma conta... Que o Charles não é. Não sou. Porque ele não é relevante no mercado. Eu não comprei nenhuma conta verificada, mas no passado já entrei em coisas muito piores. Eu já mandei dinheiro para, grupo de asiático, pool, e muitos que nunca voltaram. Asiático o quê? Grupos de asiáticos no Telegram que entravam em ofertas de moedas iniciais e nunca mais apareceram e coisas do tipo. Então já perdi dinheiro, mas faz parte, é natural. Eu tava lendo esses dias uma versão nova de um livro que eu acho muito bom, a gente comentou no podcast anterior que a gente gravou, que é um livro chamado Crash, a economia das crises lá, sei lá como é que chama, e o Alexandre, que é o autor desse livro, ele adicionou um capítulo final nesse livro,
falando um pouco sobre criptos e explicando um pouco sobre blockchain e DeFi, e ele explicou sobre como nasceu o Bitcoin, porque eu era muito mais propenso ao Ethereum, por ter mais aplicações na minha percepção. Utilidade, assim, no dia a Sou dia. eu sou um cara meio newbie, assim, em criptos. E ao ler esse livro e entender a história do Bitcoin, eu fiquei meio fascinado pelo que o cara criou, assim. Então, eu queria pedir para vocês traçarem uma linha do tempo, assim, para explicar como foi criado o Bitcoin, porque o cara já tinha tentado uma vez, enfim, ninguém sabe quem é o Mano Satoshi, inclusive se ele estiver assistindo, queremos você aqui. Avisa aí. Sim, e eu acho que explicar um pouco de onde veio o blockchain, Bitcoin, o DeFi e toda essa como é que chama? Essa medusa. Sim, essas ramificações do mercado. Ramificações, obrigado. E aí, Chamei quem de quer medusa, começar? não faz sentido nenhum. Começar? Falei, Cara, eles quase tiraram 2 ou 1 aqui. Não, é porque todo mundo que tá imerso nessa cultura adora contar essa história, pelo menos penso eu. Tá, vocês estavam vendo quem que ia contar. É uma honra contar a história do Aham. Satoshi Nakamoto, que Sim. você falou, que é o cara que inventou o Bitcoin. Sim. Então, tudo começa em 2008, quando Uhum. esse cara, Satoshi Nakamoto, mandou um e-mail para uma galera lá na internet com essa ideia descrevendo o Bitcoin num paper, num texto, Ou no white paper. um white paper. O white paper tipo um artigo, né? Papel branco. Exato. Porque ninguém usa papel preto. E ele descrevia o Bitcoin e ele também, logo em seguida, soltou pra galera o código que era o programa original do Bitcoin. E a galera começou a executar esse programa e nasceu o Bitcoin. E não foi a primeira vez que tentaram criar uma moeda eletrônica descentralizada, ou seja, que não tem dono. Já tinham tentado várias vezes antes, mas sempre era alguém que era conhecido, que a lei ia atrás, que os policiais intimidavam. E dessa vez, pela primeira vez, ninguém sabia quem era o tal do Satoshi Nakamoto. Além do fato de que o design que ele usou ali no Bitcoin era elegante, genial e até hoje funciona. E aí esse cara sumiu alguns anos depois, até hoje ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto. Ele minerou, que é um termo que se usa para descrever quando novas moedas entram em circulação. Enfim, ele conseguiu acumular uma grande quantidade de Bitcoins, que hoje vale 50 bilhões de dólares, 40 Eita, bilhões. porra. E ele nunca encostou nessas moedas e você consegue ver lá na blockchain. Essa carteira tá parada, Essa né? carteira você consegue ver lá que ela nunca tocou nas moedas, então tem essa fortuna que é meio que o testamento do Meio caráter shadow, assim. de mártir dele, assim. Que Então, animal, já tô começando. E esse cara ninguém sabe quem é, até hoje. Tem milhões de teorias, mas ninguém sabe quem é. E essa é a principal diferença do Bitcoin para qualquer outra moeda. Toda outra moeda tem alguém por trás, tem alguém que está associado. Vale a pena a gente falar também da tecnologia por detrás do Bitcoin, né? Que é o blockchain. Às vezes as pessoas acham que o blockchain é uma única tecnologia, só que na verdade o blockchain é um conjunto de tecnologias, né? Então, tipo, várias tecnologias que surgiram antes do Bitcoin, quando elas foram compiladas, ou cada uma exercia uma função dentro daquele ecossistema, surgiu então o chamado blockchain, né? Então, acho que foi um dos motivos também por qual o Bitcoin ele triunfou. Tem um sistema ali que não dependia de um dono, não dependia de um elo centralizado, né? Porque muitas vezes as outras criptos que surgiam antes do Bitcoin sempre tinha tipo um elo centralizador, onde você tinha que, sei lá, trocar o teu dinheiro pela cripto. Aí não fazia sentido você trocar um dinheiro real por um fictício que não tinha certo valor. E aí o Bitcoin veio com essa proposta totalmente diferente. E credibilidade e alguns outros projetos tinham duplicidade, né? o Eram gasto criados duplo. 10 milhões de moedas, aí viravam 100, viravam... Ninguém acreditava, E o Bitcoin né? surgiu por conta da crise de 2008, né? Foi uma resposta contra o sistema financeiro da época, né? O timing da perfeito, ideia né? foi perfeito. Exatamente. O Foi que perfeito. corrobora a teoria de que Satoshi é um ser que veio do futuro, né? Que é uma É. das teorias, dentre Sim. várias Eu teorias. vi uma teoria Assim que como Elon quando o Musk. último, e o Mark Zuckerberg, que né, não dá nem pra deixar de lado, Sim. mas tem uma teoria que eu vi que no último bloco minerado, em 2140, reza a lenda que no último bloco vai ter uma inserção de quem era ele, assim. Tipo, a identidade Cara, faria revelada. total, Pô, seria épico. faria Nossa, total a gente, sentido. mas a Ele gente tá vai morto, ter que né? viver 120 anos. Agora, Não, eu já tô com o fígado dando uma peidada.